Eu quero começar esse vídeo daqui com uma frase de Lewis Hamilton. Eu sempre pensei que se eu pudesse afetar uma criança e ajudar ela a realizar seus sonhos, isso seria incrível. Então eu quero garantir que eu vou ser lembrado de um jeito bom. E se tem uma coisa que o Lewis Hamilton vai ser, é ser lembrado, porque o cara é dono de alguns dos melhores números da história da Fórmula 1. Como por exemplo, ele é o detentor do maior número de vitórias, ele é o detentor do maior número de pole positions, de pódio, e ele tá junto com o Schumacher, com o maior número de títulos. E as conquistas do Hamilton não ficam presas apenas nas pistas. Ele foi eleito pela revista Times como uma das 100 pessoas mais influentes no mundo. E além de ser um multicampeão, ele tem diversas ações sociais e luta pelas mais diversas causas. E também é um cara aí que influencia muita gente na moda, na personalidade, é amigo de grandes celebridades, como por exemplo o menino Ney, que eu conheci em Paris, não sei se vocês já ouviram essa história. E o Lewis Hamilton é um cara que eu acho que vale a pena a gente falar a respeito, porque são poucos momentos da história em que a gente convive com alguns dos maiores atletas da modalidade. Por exemplo, eu tive o prazer de conhecer e entrevistar o Usain Bolt. Se você não viu essa entrevista, clica aqui pra assistir, porque tá muito foda. E foi muito louco esse sentimento de eu estar ali ao lado com um cara que é uma lenda viva do esporte. Então acho que vale muito a pena fazer um vídeo pra falar um pouco sobre a vida e alguns posicionamentos aí de Lewis Hamilton que fazem dele aí um puta homão da porra. Lembrando, claro, que esse vídeo daqui tem validade até o Hamilton fazer merda, porque a gente não passa pano. Se fizer merda, acontece. Então vamos celebrar a carreira dele aí, as coisas que ele tem feito. Mas se o maluco um dia for cancelado, não sou eu que vou defender ele. Por favor, não faz merda, Hamilton. É assim que eu tô pensando. Antes de começar esse vídeo, eu queria me apresentar. Meu nome é Edson Castro, sou jornalista e apresentador. Esse é o Manual do Homem Moderno. Caso seja a sua primeira vez por aqui, clica no botãozinho aqui embaixo pra se inscrever, que com certeza você vai gostar. E aproveita e deixa aqui pra gente uma sugestão de outras celebridades, outras personalidades, algumas pessoas que te inspiram, que você gostaria de ver ganhando vídeo por aqui. Na nossa lista já tem aí o LeBron James também, que também vai virar um vídeo por aqui, e algumas outras pessoas aí mais célebres, mais conhecidas, mas que a gente fala depois quando o vídeo for pro ar. Mais uma frase do Lewis Hamilton. As pessoas tendem a esquecer a minha jornada para chegar na Fórmula 1. Tiveram vários anos onde eu tive que aprender como era perder e ter corridas ruins. Pra quem manja um pouco de Fórmula 1, sabe que esse é um esporte de gente rica. É um esporte que ele é dominado por meninos ricos, por famílias ricas, que bancam esse esporte que é muito caro. Ele acaba se tornando uma coisa aí de herdeiro e de burguês. Não é um esporte que o menino da quebrada pode sonhar, porque é praticamente inacessível em comparação com um menino rico que tem os melhores karts, os melhores carros, os melhores treinadores desde cedo. Praticamente não existe meritocracia dentro da Fórmula 1, porque quem manda nesse esporte é o dinheiro. Mas mesmo assim, o Hamilton conseguiu se tornar uma exceção dentro do esporte. Ele é filho de imigrantes caribenhos e ele nasceu na Inglaterra e o pai dele era mecânico e empresário do kart. Então durante muito tempo, o Hamilton corria com kart de segunda mão, realmente em desvantagem contra os outros pilotos. E mesmo assim ele conseguiu ganhar e ganhar destaque, mas por muito tempo ele sofreu de um outro mal dentro da Fórmula 1, que é o racismo. Não era comum pilotos negros, tanto em provas de kart, muito menos na Fórmula 1. Se eu não me engano, o Hamilton ele não chega a ser o primeiro corredor de Fórmula 1 negro, mas ele chega a ser o primeiro a se tornar campeão e o primeiro a bater todos esses recordes daí. Hoje, ele é o único negro na Fórmula 1. Por anos, já faz anos que ele é o único negro na Fórmula 1. Então não dá pra não reparar que é um esporte que ele acaba sendo segregado. Por mais que não exista aí regras de segregação dentro da Fórmula 1, acaba sendo algo inalcançável. E foi essa origem humilde que fez com que o Hamilton tivesse uma preocupação muito grande em ter um trabalho social dentro da Fórmula 1. Tem aqui uma frase de 2020 sobre ele. Eu tinha uma inspiração muito grande para terminar essas corridas. Foi diferente de tudo que eu tive no passado. Eu tinha que ganhar essas corridas para que eu pudesse destacar o Black Lives Matter e fizesse que ela brilhasse o máximo possível. Em um mundo onde o Colin Kaepernick, acho que é assim que fala o nome dele, não sei a certa pronúncia, foi punido por ter se manifestado contra o racismo nos Estados Unidos, chega a ser muito corajoso o que o Hamilton fez dentro da Fórmula 1. Em diversas provas que ele foi campeão, ele foi com camiseta do Black Lives Matter, ele fez os gestos dos atos do Black Lives Matter e ele falou muito contra o racismo. E mais do que falar, o Hamilton é um cara que ele faz. Ele é um cara que ele tem diversas associações que ajudam crianças mais pobres e negras a chegarem na Fórmula 1. Ele tem um trabalho muito grande junto com a Unicef e leva educação de qualidade para vários lugares da África. E ele tem esse trabalho muito grande de tentar incentivar outros corredores negros dentro do automobilismo.
mesmo. E até mesmo em questões de Covid, durante toda a quarentena, teve toda uma preocupação do se devia ou não rolar a Fórmula 1, até porque é um esporte que envolve muita gente, muitas pessoas, os caras rodam ao redor do mundo. E o próprio Hamilton falou que ele era contra e ele só ia correr porque era o esporte dele, era a profissão dele, e ele o tempo todo sempre foi muito claro dizendo que por ele não teria corrida nenhuma. E ele só corria porque o dinheiro é rei e acabava mandando nas pessoas. E numa categoria que é tão exclusiva de gente rica, tão exclusiva de gente branca, chega a ser até corajoso essas atitudes do Hamilton. Tem um caso muito clássico do Michael Jordan, que na década de 90 tava tendo um senador na Carolina do Norte, que ia ser acho que o primeiro senador negro a ser eleito na Carolina do Norte, e foram falar com o Michael Jordan, tipo, e aí Michael, o que você acha dessa eleição e tal? E o Michael Jordan falou, não vou me posicionar porque republicanos também compram tênis. O que, claro, é uma decisão do próprio Michael, não tem como negar, cada um escolhe o posicionamento que quer ter, mas você vê que precisa às vezes de muita coragem, muito culhão você defender esse tipo de causa num lugar de privilégio que ele tá. Ele poderia não falar nada. O Lewis Hamilton, se ele não falasse nada, se ele não defendesse essas causas, se ele ficasse quieto, se ele fosse uma pessoa que não se posiciona sobre nada, ele seria mais gostado ainda. Mas ele usa esse espaço de poder dele pra falar das causas que ele defende e, acima de tudo, pra incentivar outras pessoas que têm a mesma origem humilde e que têm a mesma condição humilde dele a tentarem chegar no mesmo lugar que ele. E claro, dando os meios que essas pessoas não têm pra disputar num esporte que precisa de tanto dinheiro quanto a Fórmula 1. Queria interromper esse vídeo daqui pra convidar vocês a fazerem parte do nosso super grupo no Telegram. A gente criou um grupo com outros inscritos do Manual do Homem Moderno pra gente poder trocar uma ideia, poder conversar, poder mostrar alguns dos conteúdos que a gente tem feito. Então se você quiser trocar ideia com outras pessoas que seguem o canal e ainda receber nossos principais conteúdos em primeira mão, dá uma olhada no link que vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E queria dizer que o texto desse vídeo foi escrito pelo Felipe Blumen, nosso redator que escreve pro nosso site www.manualdohomemmoderno.com.br. Se você quiser ver outros conteúdos em textos nosso, acesse nosso site. E eu gosto muito também de como Hamilton, ele nunca perde um pouco do norte dele, enquanto ele consegue ser grato por muitas coisas. Então, por exemplo, tem essa frase muito boa dele, falando sobre o pai. Meu pai nunca saía, ele nunca comprava roupas novas, ele nunca guardava dinheiro pra comprar nada. Tudo, como por exemplo, hipotecar a casa várias vezes, foi pra pagar minha carreira no kart. É louco, mas ele sempre acreditou em mim. Ele é o verdadeiro herói, mas sou eu aquele que fica no pódio. E dá pra ver como Hamilton é um cara que ele é muito grato pelas pessoas que ele tem na equipe dele, e como ele tem desenvolvido cada vez mais uma mentalidade de campeão. Hoje, mesmo pilotando um dos melhores carros da Fórmula 1, tem até críticas com ele, que ele dirige um carro melhor que os outros e tal, ele é um cara que ele tá lutando contra os próprios números deles. Então existe todo um trabalho da FIA de tentar equiparar os carros, deixar os carros mais parecidos possíveis, e mesmo assim você vê que o Hamilton bate os recordes do próprio Hamilton. Ele é um cara que ele trabalha muito nessa excelência. E ele, cara, toma todos os meios necessários pra chegar nessa excelência. Além disso, ele é um cara que ele acaba trazendo pra dentro da equipe dele outras pessoas muito fodas, muito inspiradoras. Como, por exemplo, ele começou a desenvolver uma relação muito legal com o Niki Lauda, que é um grandíssimo de um campeão da Fórmula 1 também, que tem uma história irada. Caso você não conheça o Niki Lauda, assista o filme Rush, que é um filme muito massa, tem um documentário também do Niki Lauda muito bom. E ele acabou meio que virando por um tempo um guru do Hamilton. E o Lauda acabou tendo uma influência muito grande na vida do Hamilton, que, se eu não me engano, acabou levando ele pra Mercedes. Foi onde aí o Hamilton bateu vários recordes dele. Tem uma outra última frase aqui que eu acho muito massa e eu fico muito feliz de ler, que é sempre incrível pra mim ser mencionado na mesma frase com o nome Ayrton Senna. Eu tenho muito amor por ele. Como a gente disse no começo desse vídeo, Hamilton, ele não via muitas pessoas nas quais ele pudesse se espelhar dentro da Fórmula 1. Afinal de contas, ele era um menino negro, não tinha nenhum outro menino negro dentro da Fórmula 1. Por isso que é tão importante a representatividade, você poder se espelhar e se ver dentro de uma figura. Eu lembro que a gente fez um vídeo faz pouco tempo com o Gnu, falando um pouco sobre tatuagem. E a gente fala sobre desde quando saiu o filme Pantera Negra e do Miles Morales, muitos rapazes negros começaram a tatuar esses personagens no corpo, porque eles começaram a se ver representado em tela. Eles começaram a ver um super-herói negro ganhando muito destaque, com pinta de super-herói, com roupa de super-herói, que era uma coisa muito rara. E ver um Pantera Negra, ver um cara como esse, acaba se tornando uma referência. E o Hamilton foi o cara que nasceu sem essa referência. Então ele ia buscar em outros lugares referências pra ele. Então o Senna, que era um piloto que vinha de um país pobre como o Brasil, algo que é muito incomum, você ter um piloto sul-americano, ter um destaque tão grande quanto foi o Senna na Fórmula 1. Não é à toa que quando o Hamilton quebrou um dos recordes do Senna, se eu não me engano foi o recorde de pole position, ele ganhou um capacete do Senna, ele tirou várias fotos com esse capacete. Outro cara que ele gosta muito é o Muhammad Ali, tanto que ele tem tatuado no corpo dele um poema de uma poeta chamada Maya Angelou, que foi feito em homenagem ao Muhammad Ali, que são atletas que inspiravam ele. E acho muito louco isso do Hamilton, de como ele reparou que ele não tinha essa referência dentro da Fórmula 1, como ele se sentia muito solitário
igualitário dentro da Fórmula 1 e como ele tem feito um trabalho hoje para ele se tornar essa referência, para ele se tornar essa inspiração, para ele se tornar essa luz, esse caminho que outras pessoas querem seguir e poder transformar o esporte no esporte mais igualitário, que não seja apenas exclusividade de meninos ricos, e sim seja um esporte que todo mundo possa competir e torne o esporte mais competitivo e não apenas aí um hobby de luxo de herdeiro. Aproveita que você chegou até aqui, vou deixar mais 2 vídeos para você assistir, um na minha esquerda, um na minha direita, e caso você não seja inscrito no canal, clica aqui para se inscrever e é nóis. Valeu!